dinheiro como reflexo do espírito, com base em Viktor Frankl. Quando o homem encontra um porquê, ele suporta qualquer como. Você já sentiu que, por mais que trabalhe, estude e se esforce, o dinheiro parece escorrer por entre os dedos? Já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade com naturalidade, enquanto outras vivem num ciclo de esforço, frustração e medo? Talvez ninguém nunca tenha te contado isso, mas a crise financeira que você enfrenta hoje, talvez não seja econômica, talvez seja espiritual. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente de campos de concentração nazistas, dizia que o ser humano só encontra força real quando tem um sentido para sua existência. E quando esse sentido está ausente, a vida começa a desmoronar em diversas áreas, inclusive no campo financeiro. Hoje, quero te mostrar algo que a maioria dos gurus financeiros ignora. O dinheiro não é a origem da sua segurança. É apenas o reflexo da sua ordem interna. Muita gente busca enriquecer mudando hábitos, estudando investimentos, criando estratégias de renda. Tudo isso é válido. Mas e o alinhamento interno? E a coerência entre o que você pensa, sente e faz? Porque é aí que mora o verdadeiro poder da abundância. Você pode trabalhar 12 horas por dia, fazer tudo certo, ter diploma, ter disciplina. Mas se suas atitudes vibram medo, culpa ou sensação de não merecimento, o universo não responde com fluidez. Essa é a ilusão moderna da chamada mentalidade de riqueza. Achar que basta repetir mantras de prosperidade e pensar positivo. Isso é como tentar plantar flores num solo envenenado. A raiz precisa estar saudável, precisa estar ancorada no seu propósito mais profundo. Frankl afirmava: o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer, e isso apenas como o efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que si mesmo. O dinheiro, então, não é o objetivo. Ele é a consequência de estar no seu eixo. Neste vídeo, vamos revelar como mudar uma atitude interna pode multiplicar seu dinheiro. Não por mágica, mas por alinhamento energético. Vamos explorar, à luz da filosofia estoica, da neurociência e da espiritualidade prática, como a escassez nasce no espírito antes de aparecer na conta bancária. Você vai descobrir como a culpa e a urgência sabotam seu campo vibracional. A comparação rouba sua frequência de abundância. A presença sem ansiedade ativa oportunidades invisíveis. A entrega consciente gera confiança e atrai retorno. A disciplina espiritual supera o pensamento mágico. A verdadeira riqueza surge quando o dinheiro deixa de ser obsessão. E o mais importante, como mudar sua relação emocional com o dinheiro para que ele deixe de ser um inimigo ou um mistério e passe a ser um aliado silencioso da sua jornada. Se você está pronto para transformar não só sua vida financeira, mas seu estado de espírito, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. E deixa nos comentários uma frase que será o seu ponto de virada. Eu mudo a vibração. O universo muda a direção. O bloqueio invisível. Confundir esforço com merecimento vibracional. Você já viu alguém que trabalha duro, se sacrifica, corre atrás o tempo inteiro, mas continua com a conta no vermelho, as dívidas acumuladas e a sensação de estar sempre correndo atrás do próprio rabo? Talvez essa pessoa seja você. Aqui começa um dos maiores paradoxos da prosperidade. O esforço excessivo nem sempre gera merecimento vibracional. E esse é um dos bloqueios mais invisíveis e mais cruéis da vida financeira. Na nossa sociedade, fomos condicionados a acreditar que mais esforço é igual a mais valor, que quanto mais você rala, mais você merece. Mas isso não é necessariamente verdade, energeticamente falando. O universo não responde apenas à quantidade de esforço, mas à qualidade da sua vibração enquanto você age. Imagine um balde furado.
Você pode tentar enchê-lo com litros e mais litros de água. Mas, se não consertar o furo, tudo que você colocar vai se esvair. Assim é sua energia quando está baseada em culpa, medo ou necessidade de provar seu valor. A filosofia estoica já alertava sobre isso. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Se você trabalha guiado pela ansiedade, pela sensação de estar sempre atrasado ou pelo medo de não ser suficiente, o seu campo energético vibra escassez, mesmo que você esteja agindo de forma aparentemente correta. A neurociência confirma. O estresse crônico aumenta os níveis de cortisol, o que afeta diretamente áreas do cérebro responsáveis pela criatividade, pela tomada de decisões e pela percepção de oportunidades. Ou seja, o excesso de esforço mal orientado desativa sua capacidade de enxergar e atrair o que realmente pode prosperar. A atitude de compensação, trabalhar para provar valor, é energeticamente tóxica. Ela coloca você num ciclo de autoafirmação constante, e o dinheiro sente isso. Dinheiro é energia, e energia é sutil. Ela flui onde há confiança, entrega, clareza. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. Trabalhar em luta contra si mesmo é como construir castelos na areia. Por fora, parece funcional, mas por dentro está desmoronando. Aqui está a chave prática. Comece a observar com que emoção você está se movimentando. Está agindo por confiança ou por medo? Por alinhamento ou por desespero? Por amor ao que faz ou para ser validado? Não se trata de trabalhar menos, mas de trabalhar com coerência vibracional. Isso muda tudo. É como plantar uma semente em solo fértil, em vez de tentar fazê-la crescer na pedra. Você respeita o tempo, o processo, e o resultado vem com mais fluidez. Exercício prático estoico. Antes de iniciar qualquer atividade profissional, pare por 2 minutos. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: estou agindo por propósito ou por medo? Essa ação vibra confiança ou carência? Essa simples pausa pode realinhar sua energia e transformar a qualidade do que você entrega ao mundo. O universo não está te testando, ele está apenas respondendo. E se a resposta tem sido escassez, talvez o que precise mudar não é o quanto você faz, mas o campo vibracional com que você faz. O erro oculto da comparação. Como vibrar escassez mesmo ganhando bem, você pode ter um bom salário. Pode ter bens, conforto e até aplausos sociais, mas, ainda assim, sentir-se insuficiente. Sente que falta algo, que a paz nunca chega e, no fundo, parece que o que você tem nunca é o bastante. Esse é o veneno silencioso da comparação. Pouca gente entende isso. Você pode estar vibrando escassez, mesmo estando cercado de abundância material. E essa vibração, esse sentimento sutil de inadequação, afasta mais do que aproxima o dinheiro. A comparação é um dos erros mais disfarçados da mente moderna. Nas redes sociais, na conversa entre amigos, nos almoços de família. A régua externa se infiltra lentamente, criando um senso de valor que não nasce da coerência interior, mas do desejo de se igualar ou superar o outro. E aqui está o ponto. Quando você mede sua prosperidade com a régua alheia, você se desconecta da sua frequência única. Você se distancia do seu eixo, e um campo desconectado não manifesta com estabilidade. A neurociência explica. A comparação aciona o sistema dopaminérgico, responsável por buscar recompensas rápidas e externas. Isso ativa comportamentos compulsivos e desorienta sua bússola interna. Em vez de seguir seu próprio caminho, você começa a andar por trilhas que não são suas. Sêneca dizia: é tolice querer que os outros vivam como você ou que você viva como os outros. E o estoicismo reforça: o valor das coisas não está em quanto possuem,
mas enquanto libertam. Epicteto nos lembra: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Essa visão muda tudo. Prosperidade não é acúmulo, é suficiência. É a paz de saber que o que você tem agora é digno, é funcional, é sagrado. Não porque o mundo aplaude, mas porque você reconhece seu próprio valor. Quando você cai na armadilha da comparação, o seu campo começa a emitir sinais de carência. Eu não sou suficiente. Mesmo sem palavras, o universo entende, porque ele responde à sua vibração mais profunda, não ao que você posta, mostra ou até diz. E o que acontece com quem vibra a escassez? Sente que precisa correr mais, provar mais, ter mais. E esse mais nunca basta. É o ciclo do vazio. E o dinheiro começa a se tornar um peso, não uma bênção. Exercício prático. Durante 7 dias, anote 3 coisas em que você é suficiente hoje. Não importa se parecem simples. Pode ser: sou capaz de manter meu lar em paz. Sou alguém que busca evolução com sinceridade. Sou alguém que se levanta, mesmo depois das quedas. Esse exercício não é apenas psicológico. Ele recalibra sua frequência. Ele te ancora no agora. E quando você está presente, o universo responde com mais nitidez. Reflexão espiritual. Lao Tse dizia: quando você se contenta em ser simplesmente você mesmo e não se compara nem compete, todos o respeitarão. A verdadeira prosperidade é silenciosa e começa quando você olha para si com olhos de suficiência. A atitude silenciosa que ativa o campo de prosperidade. Presença sem urgência. A ansiedade por conquistar, o medo de perder, o desespero por acelerar resultados. Tudo isso pode parecer normal em um mundo competitivo. Mas, na verdade, essas emoções silenciosas bloqueiam o campo energético da prosperidade. Poucos percebem isso. Urgência é uma forma de desespero disfarçado. E o desespero vibra na mesma frequência da escassez. Quando você age movido pela urgência, você comunica ao universo que está em falta. E essa energia atrai mais escassez, mais correria, mais desordem. A filosofia taoísta nos oferece uma sabedoria suave, mas profunda. Lao Tse escreveu: aquele que corre atrás se afasta. Aquele que permanece centrado atrai. Essa é uma das chaves mais poderosas da manifestação real. A prosperidade não é conquistada na pressa, mas ativada na presença. E aqui entra a neurociência. Estudos sobre coerência cardíaca mostram que quando o sistema nervoso está regulado, com a respiração consciente e o estado emocional em equilíbrio, o cérebro entra em ondas de alta performance. A intuição se expande, a percepção de oportunidades se intensifica e o campo vibracional se estabiliza. Isso significa que, ao invés de correr atrás do dinheiro, você começa a perceber onde ele já está tentando se manifestar. Mas você estava cego pela pressa. A presença sem urgência é um estado de confiança energética. É como o agricultor que planta a semente e não fica cavando a terra todos os dias para ver se já nasceu. Ele sabe que o processo está em andamento, mesmo sem provas imediatas. Ele age com paciência ativa. E isso é um dos maiores segredos da manifestação. Técnica prática. Respiração estoica com visualização de fluxo. Sente-se em silêncio. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure por 2 segundos. Expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita por 5 minutos. Enquanto respira, visualize uma luz dourada fluindo do seu coração em direção ao universo. Veja esse fluxo como energia de valor, não de carência. Afirme mentalmente: eu confio no tempo divino. Eu ajo com presença. A abundância me reconhece. Essa técnica acalma o sistema nervoso, regula o coração e, mais profundamente, reprograma sua relação emocional com o tempo e o dinheiro. Marco Aurélio escreveu:
A pressa é inimiga da sabedoria. E no campo da abundância, sabedoria é saber esperar com fé ativa. Porque o universo não responde ao desespero. Ele responde à coerência silenciosa. Exemplo prático. Um empreendedor começou a meditar 10 minutos antes de qualquer reunião importante. Não mudou seu produto, nem seu discurso, mas sua postura mudou. Sua presença mudou. E com isso, os clientes começaram a sentir mais confiança. Em poucos meses, seu faturamento dobrou, sem urgência, apenas com presença. Porque o dinheiro foge de quem quer dominar tudo e se aproxima de quem entrega com consciência? Existe um tipo de controle que não é organização, mas medo disfarçado. Um controle que tenta antecipar todos os riscos, calcular cada centavo, controlar cada variável. E quando esse controle vira obsessão, o dinheiro, sutil como uma brisa, começa a escapar. Parece injusto. Afinal, quem quer dominar tudo está cuidando. Mas aqui está o paradoxo espiritual. O excesso de controle revela a falta de confiança na própria fonte, e a frequência da desconfiança vibra a escassez. Arthur Schopenhauer, filósofo da introspecção, dizia: "O homem que precisa controlar tudo é prisioneiro de suas próprias projeções." Quando você tenta controlar cada detalhe da sua vida financeira, o que está dizendo ao universo, mesmo sem perceber, é: "Eu não confio no fluxo. Eu não acredito que serei cuidado." Essa vibração, silenciosa, é percebida. E como tudo é energia, o dinheiro responde com resistência, atraso, bloqueios. Há uma grande diferença entre administrar com consciência e tentar dominar com medo. O primeiro gera fluxo. O segundo ativa tensão. Pessoas que confiam no próprio valor entregam. Elas agem com estratégia, sim, mas também sabem soltar. Sabem delegar, doar, compartilhar. E essa atitude de soltar com propósito abre espaço para o retorno. Metáfora energética. Imagine o dinheiro como um pássaro. Se você tentar agarrá-lo com força, ele se debate e escapa. Mas se você estende a mão, firme e aberta, com calma e presença, ele pousa. O dinheiro pousa na mão de quem oferece confiança. Ele foge da mão trêmula de quem tenta aprisioná-lo. Exercício prático. Doação estratégica. Escolha um valor simbólico, mesmo pequeno. Entregue a alguém, uma causa, uma pessoa, um gesto, com intenção pura. Enquanto doa, respire fundo e diga a si mesmo: "Eu confio no fluxo. Eu solto com consciência. Eu sou fonte." Essa doação não é caridade vazia. É uma reprogramação energética. Você está dizendo ao universo: "Eu sou abundante o suficiente para compartilhar." E o universo responde: "Então você está pronto para receber mais." Reflexão estoica. Sêneca escreveu: "Devemos dar como quem planta, com confiança no retorno, mesmo sem exigência do fruto." A espiritualidade prática nos ensina que tudo o que entregamos com consciência volta ampliado. Mas, se for entregue com apego, o ciclo se rompe. Exemplo real: uma empresária que vivia controlando cada detalhe financeiro começou a fazer um gesto semanal. Deixava uma pequena gorjeta maior do que o esperado, com gratidão silenciosa. Em 2 meses, uma parceria inesperada aumentou o faturamento do seu negócio. Ela disse: "Foi quando soltei o medo de perder que tudo começou a chegar." A atitude que transforma cada ação comum em manifestação abundante. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades mesmo fazendo coisas simples? Por que certos indivíduos, com atitudes aparentemente pequenas, constroem grandes resultados, enquanto outros se esforçam intensamente e não saem do lugar? A resposta está em algo sutil, mas poderoso. O universo não responde ao que você deseja, mas à vibração emocional com que você age. A maioria das pessoas foca na ação externa: trabalhar mais, planejar melhor, organizar a rotina.
mas esquecem da parte essencial. Qual é o estado interno com que você executa cada gesto? Você faz com medo ou com confiança? Com pressa ou com presença? Com resistência ou com gratidão? Quando você age com coerência emocional, mesmo o mais simples dos atos se torna um canal de manifestação. Carl Jung dizia: a alma que vê beleza pode às vezes andar só, mas nunca anda perdida. É essa alma, conectada, presente e coerente, que transforma o ordinário em extraordinário. Joe Dispenza, pesquisador em neurociência e espiritualidade, afirma: você não atrai o que quer, você atrai o que é. A nova personalidade cria uma nova realidade. Ou seja, não adianta desejar uma vida próspera com um campo emocional de medo, vergonha ou resistência. Você precisa se tornar a pessoa que vibra abundância em cada gesto. Não importa se o gesto é pequeno, o campo é o que define o resultado. Exemplo real: um rapaz começou a mudar um único hábito. Em vez de falar sobre dinheiro com queixas ou medo, passou a conversar com neutralidade, às vezes até com leveza. Ele dizia: hoje não tenho muito, mas estou em construção. E tudo que chega, chega como resposta. Em menos de 4 meses, conseguiu fechar uma parceria que ampliou sua renda em 3 vezes. O que mudou não foi o currículo. Foi a atitude emocional com que ele se relacionava com o dinheiro. Pequenas ações, plus grande coerência. Mas campo atrativo. Técnica prática. Ressonância vibracional nas ações cotidianas. Escolha uma tarefa simples do seu dia, como fazer um café, organizar sua mesa, responder e-mails. Antes de começar, respire fundo e afirme: essa ação carrega meu campo de abundância. Execute com atenção plena, sentindo que cada gesto é sagrado. Ao terminar, agradeça interiormente como quem envia uma mensagem silenciosa ao universo: eu honro o agora. Estou pronto para o próximo passo. Essa prática eleva sua vibração nas pequenas coisas, e é nas pequenas que o universo testa sua consistência. Filosofia aplicada. Marco Aurélio ensinava: o que não é feito com alma, enfraquece a alma. Transformar o comum em sagrado é uma das formas mais potentes de alterar sua frequência vibracional. É assim que a abundância se manifesta, em gestos simples, feitos com presença e verdade. Cuidado com o pensamento mágico disfarçado de espiritualidade. Se eu vibrar alto, tudo vai se resolver. É só pensar positivo que o dinheiro vem. Universo, me surpreenda. Você já ouviu frases como essas? Talvez até já tenha repetido algumas. E não há nada de errado em desejar uma vida melhor, em confiar no invisível, em acreditar na força da energia. O problema começa quando a fé se transforma em fuga, quando usamos a espiritualidade como uma desculpa para evitar responsabilidade. Isso é o que chamamos de pensamento mágico disfarçado de espiritualidade. Em essência, o pensamento mágico acredita que basta imaginar, desejar, sonhar, e o universo fará o resto. Mas o universo não responde apenas a desejos. Ele responde à coerência vibracional. E a coerência envolve 3 elementos que precisam andar juntos: pensamento, emoção e ação. Sem esses 3 alinhados, o campo não se ativa de forma sustentável. Immanuel Kant, filósofo da razão prática, afirmava: o dever é o fundamento do valor. Em outras palavras, não basta querer, é preciso se comprometer. Espiritualidade sem disciplina é apenas fantasia. E fantasias, por mais bonitas que sejam, não constroem prosperidade real. Muitos caem na armadilha do vibrar alto como se fosse um botão mágico. Mas o que é vibrar alto, afinal? É sorrir o tempo todo? É negar as emoções negativas? É nunca se sentir cansado, confuso ou com medo? Não. Vibrar alto é agir com coerência mesmo quando as emoções estão turbulentas. É manter a intenção elevada mesmo quando o mundo parece bagunçado. É ter fé,
mas também fazer a parte que te cabe. Exemplo prático. Uma mulher espiritualizada passou anos fazendo afirmações de prosperidade, mas sempre que pensava em organizar suas finanças, sentia medo, evitava o assunto e dizia: "Deixa que o universo resolve". Durante esse tempo, sua vida financeira continuou em caos. Foi quando ela entendeu que espiritualidade não exclui responsabilidade, ela se baseia nela. Ao buscar ajuda, estudar suas contas e tomar decisões práticas, a energia começou a fluir. A abundância chegou quando ela uniu intenção com ação. Técnica prática. Mapa de coerência vibracional. Pegue um papel e divida em 3 colunas. Pensamentos que tenho sobre dinheiro. Sentimentos que tenho ao lidar com ele. Ações que pratico diariamente com relação a ele. Depois, pergunte-se: essas 3 colunas estão dizendo a mesma coisa? Estou pensando em abundância, mas sentindo medo? Estou desejando prosperidade, mas agindo com desordem? Esse exercício revela os desalinhamentos que bloqueiam seu campo, porque não basta mentalizar. É preciso vibrar e agir com a mesma frequência. Sabedoria espiritual. Lao Tse dizia: conhecimento é saber, sabedoria é agir. A espiritualidade verdadeira não nega a ação, ela a santifica. E é isso que ativa a abundância. Intenção limpa. Paz, emoção coerente. Paz, atitude firme. Quando o dinheiro flui como consequência e não como obsessão, talvez essa seja a lição mais difícil e mais libertadora sobre dinheiro. Ele vem quando deixa de ser o centro. Vivemos em uma cultura onde a obsessão por riqueza é quase uma religião. Ser rico virou sinônimo de ser bem-sucedido, admirável, completo. Mas essa obsessão tem um custo alto. Ela nos desconecta da fonte interior e transforma o dinheiro em prisão. Marco Aurélio escreveu: "A riqueza é boa, se for instrumento da virtude, e má se for sua dona". Em outras palavras, o dinheiro pode ser ferramenta de expansão ou prisão da alma. Depende de quem o segura. Quando o dinheiro é seu centro gravitacional, ele te controla. Suas escolhas passam a ser baseadas no ganho, não na verdade. Você começa a negociar sua paz, seus valores, seu tempo. E essa incoerência, por mais disfarçada que esteja, gera bloqueios energéticos. Por outro lado, quando o dinheiro é colocado no lugar certo, como consequência, não como obsessão, ele começa a fluir. Isso acontece porque sua vibração se alinha com uma das frequências mais potentes que existem: a autenticidade. O universo não recompensa quem finge sucesso. Ele responde a quem vibra com propósito. E o dinheiro é atraído por clareza, por paz, por coerência, não por desespero. Metáfora espiritual. Imagine um rio. Ele flui naturalmente. Mas se você tenta represar cada gota, o fluxo se interrompe, a água apodrece. O dinheiro é como esse rio. Quanto mais você tenta controlar tudo ao redor dele, mais ele para de fluir. Mas se você limpa o leito, seu interior, ele volta a correr, suave e constante. Exemplo real. Um terapeuta holístico vivia obcecado em fazer o negócio dar certo. Fazia cursos, ajustava estratégias, investia tudo o que podia. Mas vivia estressado, ansioso e sem retorno. Foi só quando ele soltou essa obsessão e voltou a focar na transformação real das pessoas que o fluxo começou a chegar. Foi como se o universo dissesse: agora você está pronto. Exercício prático. Inversão de foco. Liste as 3 principais motivações que movem sua busca por dinheiro. Agora, reflita. Quantas delas são externas? Status, validação, medo? Redirecione. Pergunte a si mesmo: o que eu faria se o dinheiro não fosse o problema? O que meu espírito quer manifestar? Haja por essa resposta, mesmo que aos poucos. Essa inversão tira o dinheiro do pedestal e te reconecta com a missão. E missão vibrando alto atrai recursos naturalmente. Riqueza é ordem interior.
Não acúmulo externo, com base em Sêneca. Não é o homem pobre o que tem pouco, mas o que deseja mais. Cinto. Sêneca. Feche os olhos por um instante e imagine. Como seria a sua vida se o dinheiro deixasse de ser uma fonte de tensão e se tornasse apenas uma resposta natural à sua paz interior? Essa é a essência do que você acabou de descobrir. Você não precisa correr mais. Você precisa alinhar mais. Porque a verdadeira prosperidade não é a conta cheia. É o espírito vazio de escassez. Passamos por 7 pilares que podem mudar sua relação com o dinheiro. Não pela superfície, mas pela raiz. Você viu que esforço sem alinhamento é como tentar encher um balde furado. Trabalhar sem coerência interior não gera merecimento vibracional. Percebeu que a comparação silencia sua frequência única. Medir-se pela régua dos outros desconecta sua essência da prosperidade real. Aprendeu que presença sem urgência é um campo fértil. É na calma que a intuição desperta e as oportunidades aparecem. Entendeu que o excesso de controle revela medo e que soltar com consciência é um gesto de confiança que abre portas invisíveis. Descobriu que cada ação comum pode carregar o campo da abundância. Quando feita com verdade, até um gesto simples se torna manifestação. Foi alertado sobre o perigo do pensamento mágico disfarçado de espiritualidade. Só intenção sem ação é fuga. Prosperidade exige coerência integral. E, finalmente, compreendeu que o dinheiro flui como consequência, nunca como obsessão. Quando você faz da alma o seu centro, o dinheiro vem por sintonia, não por sacrifício. Sêneca nos lembra com firmeza e compaixão. A riqueza maior é a liberdade de não depender da riqueza. O dinheiro que realmente transforma não é o que te compra coisas. É o que nasce de um campo interior estável, claro, honesto. A vida muda quando você muda a forma como se relaciona com o que tem. Quando você honra o pouco, o universo confia em te dar mais. Quando você age com verdade, o universo responde com reciprocidade. Quando você serve com propósito, a abundância se aproxima com reverência. Indicação de leitura. Se você quer aprofundar essa sabedoria com uma abordagem prática e atemporal, recomendo o clássico O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro simples, profundo e acessível, que revela princípios financeiros universais, com histórias que educam o coração e a mente. O link para a compra está logo abaixo na descrição. Finalize sua jornada comentando: "Minha riqueza começa na alma". Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe, se inscreva no canal e envie para alguém que também está pronto para alinhar espiritualidade e prosperidade. Nos vemos no próximo vídeo. Com sabedoria, com presença, com verdade.